Receitas da Mucinha. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mucinha e hoje eu vou te ensinar a fazer uma torta de legumes que ela é maravilhosa, ela é super versátil. Você pode colocar os ingredientes que você tiver na sua geladeira e ela é muito saborosa. Eu acho que ela é um dos ingredientes, um dos pratos que eu já fiz que até hoje todo mundo que provou falou: meu Deus, o que tem nessa torta? Ela é muito boa e realmente ela é muito fácil, muito simples e claro que eu vou compartilhar com você. Vou começar com os ingredientes, vamos lá? Você vai precisar de uma berinjela pequena, uma abobrinha pequena, meia lata de milho verde, um tomate picadinho, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de orégano, uma colher de sopa de azeite e uma xícara de tapioca ou amido de milho, uma xícara da farinha da sua preferência, uma colher de sopa de fermento e uma pitadinha de sal e uma xícara de leite. Eu estou usando aqui o leite de soja, mas você pode usar o leite da sua preferência. Bom, vamos lá. Antes de começar, uma coisa que eu queria falar que é muito bacana dessa receita é que ela é assim, ela é muito versátil. O que isso quer dizer? Eu tô usando aqui a berinjela e a abobrinha, mas eu poderia estar fazendo só com berinjela, eu poderia estar fazendo só com abobrinha, eu poderia colocar, enfim, chuchu, brócolis, a verdura, o legume da minha preferência, tá? É uma torta que ela dá certo. Qualquer ingrediente que você coloque, o que eu sempre gosto de colocar, porque pra mim dá um toque super especial, é o milho. Pra mim o milho, sim, dá uma super diferença. E a tapioca, vamos falar disso também. Aqui eu tô usando a tapioca e a farinha. Você pode usar farinha sem glúten, você pode usar farinha de trigo normal, você pode usar farinha de trigo integral. Eu tô usando aqui a tapioca porque nessa receita, a tapioca, não sei explicar, mas ela dá um sabor maravilhoso. Você também pode fazer com amido de milho, ou você pode fazer tudo com farinha, metade farinha normal, metade farinha integral, o que você preferir. Essa combinação, pra mim, é a ideal. Eu tô usando leite de soja porque eu não consumo mais o leite de vaca, mas você pode usar outro leite vegetal da sua preferência, ou se você consumir o leite de vaca, coloque leite de vaca. Tá? Vamos lá. Muito fácil, muito simples. Eu vou começar aqui com os meus legumes. Eu vou misturar tudo, tá? De qualquer jeito. E vou temperar eles. Eu vou colocar um pouquinho de sal. Eu tô usando sal marinho, mas você pode usar o sal que você preferir. O orégano. E um azeite de oliva. Só. O legal dessa receita é porque, assim, vamos falar a verdade, né? Às vezes a gente chega em casa e a gente quer só abrir a geladeira, ver o que tem e misturar e tacar no forno e fazer uma receita gostosa. O que acontece é que às vezes existem muitas receitas tão específicas, né, que tem que ser a abobrinha. Se não der a abobrinha, ai meu Deus do céu, com essa daqui não. Você pode realmente abrir a sua geladeira. Eu tô colocando agora, tô temperando os legumes com o sal e o orégano e o azeite. O legal dessa receita é que você pode realmente abrir a sua geladeira e ver o que você tem, o que você gostaria de colocar e misturar e vai no forno, né? Isso que é o legal dela. Eu não tô colocando aqui azeitonas, normalmente eu coloco também um pouquinho de azeitona. Eu vou colocar depois, eu esqueci de colocar pra filmar. Mas a azeitona também, ou alcaparras, alcaparras, putz, alcaparras fica muito bom também. Tá, só isso, tá vendo? Eu só misturei pra temperar, enfim, incorporar os ingredientes. E agora eu vou aqui pra parte seca. É muito fácil, até. Eu até pensei, será que eu faço essa receita? Porque ela é tão fácil. As pessoas vão olhar pra mim e falar assim, ai, pra que uma receita dessa? Mas justamente, né, todo mundo quer uma receita assim fácil, prática. O tamanho da minha xícara. A minha xícara é uma xícara também padrão, acho que ela tem 170 ml. Então não se preocupa muito se a sua xícara ela tem mais ou menos ml do que a minha, porque na verdade tem a ver com as medidas. Então eu uso uma xícara de tapioca, uma xícara de farinha e uma xícara
do leite. Então, na verdade, o importante é manter a proporção, uma e uma, tá? Se a tua xícara é maior ou menor, se quer usar um copo, enfim, tanto faz, tá? Misturei aqui os ingredientes secos, o fermento e o sal também, justamente pra não ter diferença, não ficar um pedaço só com fermento ou só com sal. E agora eu vou colocar o leite, vou misturar também, prontinho. E agora, a parte mais difícil, é só você colocar a parte líquida aqui em cima dos legumes, misturar e ir pro forno. É muito fácil, né? É tão tranquilo. É uma das receitas aqui em casa que eu mais faço. E uma coisa que eu gosto muito, você pode congelar. Eu congelo muito. Aqui em casa a gente tem feito muita coisa, como eu tenho criança pequena e a gente às vezes chega tarde, tá cansado, eu pego um dia da semana, cozinho tudo, congelo. Então, essa torta você tem duas opções. Vamos lá. Você pode colocar ela ou numa assadeira normal, enfim, da sua preferência. Ah, é uma assadeira um pouquinho maior, um pouquinho menor. Na verdade, o que vai diferenciar é a altura da sua torta. Porque se você pode colocar mais legumes, você pode pôr menos legumes. Como ela varia bastante, o tamanho da assadeira pode ser você que decide. Você pode pegar uma assadeira mais maiorzinha e ela fica um pouco mais baixinha, tá? Eu gosto muito de fazer as minhas tortinhas dessas forminhas pequenas, de mini torta. Pra mim é fácil, fica bonitinho no prato, é fácil de congelar também, porque eu tiro do forno, embrulho em plástico filme e aí vai pro freezer e depois eu coloco no micro-ondas por 1 minutinho e tá pronto, tá? Aí você coloca a torta aqui. Eu tô usando esse pegador de sorvete. Eu uso ele pra tudo, na verdade, porque eu sou faço muita sujeira quando eu vou rechear torta ou colocar alguma coisa na forminha. A última coisa que eu uso esse pegador é justamente pra pegar sorvete. Normalmente eu pego o sorvete com colher. Nada a ver, né? Mas enfim. E aí você coloca aqui as suas tortinhas, quanto que você quiser. O que muda se você fizer com farinha de trigo normal, ou farinha sem glúten, ou farinha de trigo integral, claro, muda um pouquinho o sabor, mas muda também um pouquinho o quanto que a sua torta vai crescer. Quando eu uso farinha sem glúten, por exemplo, às vezes eu tenho um mix de farinha sem glúten aqui, que eu já compro pronto. Ela não cresce muito, mas fica deliciosa, então realmente não estranhe muito se sentir essa diferença. Ah, não cresceu muito, não tem problema, fica de olho só no tempo de forno, que vai variar de 30 a 40 minutos, dependendo do seu forno e da altura realmente da sua torta. E eu vou terminar de colocar aqui e a gente vai pro forno de 30 a 40 minutos, forno médio. Não esquece de pré-aquecer o seu forno antes de começar a preparar a receita, assim ele já tá na temperatura ideal. Então, forno, eu te mostro como vai ficar. Vamos lá. Bom, a minha torta de legumes ficou no forno por mais ou menos uns 30 minutinhos. Eu deixei ela esfriar um pouquinho porque tá muito quente. E agora eu vou provar. Tá muito boa. Tá vendo como fica bonitinho? Quando você faz na forminha, isso é bacana. Você pode montar um prato, fica muito bonito. Deixa eu mostrar como ficou a consistência. Olha que lindo que ficou. Gente. Muito bom. Com uma salada, um prato com arrozinho. É muito bom. Você não vai se arrepender. Faz. Me diz depois o que você achou. Eu te vejo numa próxima. Tchau.